aluno, olá aluna, olá professor, olá professora, está no ar o Sai Digital. Eu, Laércio de Mello, e o craque da redação, professor Marlos Geronasso. Amigos, satisfação, e vamos com o quarto encontro, falando sobre geopolítica, geografia, redação, conhecimentos gerais, mundo dinâmico para você. Exatamente. Separamos para vocês hoje o seguinte tema. Eu acho fantástico isso. Sim. Mulheres do Photoshop. Mulheres do Photoshop, ou a mulher do século XX, você poderia também pensar. Por quê? Mulheres do Photoshop ou mulheres do século XXI, não século XX? Por que temos que pensar nisso? Houve mudanças espetaculares nas últimas décadas e como o século XXI acabou de começar, essas mudanças agora estão aí e temos que pensar sobre elas. Bons temas surgem em cima disso, tanto para o Enem como para as federais. Certeza, Laércio. Em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, 24 temas até agora e nenhum deles passou pela questão do gênero. Ah, é? Quando se olha o gênero, especificamente... Nenhum trabalhou com a questão de gênero até então? Nenhum com gênero Equidade de gênero não. Está fora? Então, é uma situação a ser vista. E mais ainda, o papel da mulher. Então, você cita bem o papel da mulher no século XXI em relação aos momentos anteriores. Então, você, nosso aluno, nossa aluna, você que está acompanhando o Sai Digital, precisa ter esse pensamento. Qual é o meu conhecimento para que eu escreva 15, 20, 30 linhas acerca dessa temática geradora que é a mulher? Temática geradora. Nós vivemos recentemente o Dia das Mães. E o que acontece sobre o Dia das Mães? Histórico. É a segunda data mais importante do comércio. A primeira data é o Natal, a segunda data é o Dia das Mães. Muitos disseram, especialistas, que foi o Dia das Mães mais apertado, porque o ano de 2015 é emblemático nesse contexto, ou seja, estamos com a economia mais justa e com menos recursos, então houve menos gastos para o Dia das Mães. Mas por que é tão emblemática a figura da mãe? Porque a mãe é a mulher. E é a mulher quem carrega a prole. É a mulher que faz, e esse negócio... E que não abandona a prole, né? Pois é. Não abandona. O homem tem a capacidade, a mulher não. E esse negócio, às vezes, é muito... me permita essa simplicidade em dizer, mas é muito doido imaginar que daqui a pouquinho brota uma semente no organismo da mulher e essa semente vai crescendo e ela vai virando um ser humano. E daqui a pouco não é um ser humano, e nós vimos recentemente, nesse ano, nascimento de quíntuplos. Olha que espetáculo, 5 crianças lá dentro. Então você imagina... Uma pessoa... Assim, uma conseguiu conceber 5, e só a mulher. Entende? Então, isso é notoriamente dizer que sem a mulher, a humanidade não é sequer humana. Então, precisamos da mulher. Mas é claro que os papéis da mulher estão em voga quando você discute essa temática. E aí é que está o ponto. Legal. Reginaldo, coloca para nós esta imagem para nos provocar. Já trabalhamos com charges, né, professor Marlos? Já trabalhamos com a questão da... Linguagem verbal ou não verbal? Verbal e não verbal. Aqui continua sendo não verbal. Mas olha que maluco. Tá aí. Temos aqui a nossa fonte, né? Da onde foi retirado esta charge. Pensando nas mulheres de Photoshop, olha só esta mulher, O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Olha que interessante o padrão de beleza da época. Vamos olhar na sua barriga aqui da época. Perfeito. Tira uma imagem, uma fotografia mental da barriga da mulher. Também, você cita claro. O padrão de beleza, mas pontuar. A palavra, para você, hein? Relembre, a palavra alabastrina. Porque alabastrina, padrão de beleza para a época. E que vigiu, ou seja, que vigorou durante séculos a brancura. A brancura. A mulher volta para a imagem lá, Reginaldo, por favor. Branca. Se a mulher não fosse branca, não tivesse essa brancura, não fosse alabastrina, ela não seria bela. Então ela precisava ter, inclusive por quê? Porque o branco representa, nesse caso, a pureza. A pureza. Então ela precisava ser casta, a sua precisava barriguinha. ser pura, ela precisava ser virginal, e aí nesse caso está aí o alabastrino interessante para usar. Então isso é 1483, Botticelli. Olha só. E agora, XV. veja a mulher
de Photoshop partindo do mesmo, né? Do mesmo. Uma cintura de violão. Bem Uma modificada. cintura de violão. Veja que o seu rosto permanece o mesmo, angelical. Mas o que me impressiona é este modelo Barbie, como podemos assim dizer. Então, tudo isso é imposto. Temos um padrão de beleza. Temos uma cerveja que impõe uma mulher bela. Uma cerveja que eu digo aí todas, né? Você cita bem. Quando você falava, estávamos grafando exatamente isso aqui. Beleza e força. Beleza e força. Aí você tem uma dubiedade que se completa, certo? Firmeza e ternura. Dá para dizer que esse binômio também, firmeza e ternura. Mas, além disso, um outro ponto de relevo, viu, professor Laércio? Sim. O padrão, os papéis da mulher e esse padrão de beleza alterado. Por quê? Porque você citou muito bem, havia uma saliência abdominal na criatura. A moça tinha uma barriguinha. Para o período do século XV, a barriguinha aceitável. Para outras, inclusive, você vê outras mulheres que elas eram mais opulentas, mais robustas e a mulher precisava ter carnes para serem tocadas, carnes para serem manuseadas. Então a mulher precisava ser forte. Isso era uma condição de beleza. Diferente, por exemplo, olha o paradoxo, com uma condição de beleza do final dos anos 90 e comecinho do século XXI, que trouxe mulheres macérrimas ou magríssimas. E essas, inclusive, exagerando, começaram a trazer para si doenças, padrão de beleza. Aí você tem as anas e as mias, ou seja, anas as anoréxicas, mias as bulímicas. Então aí você tem uma transgressão da figura da mulher que acaba adoecendo porque se impõe à mulher esse padrão de beleza. Maior exemplo, aqui exemplo mais conhecido, a Lady Di, a princesa Diana, já ficando um pouco mais distante do falecimento dela e tudo mais, agora... Retomam com o nome do uma nova realeza que vem aí? Exatamente, mas aí você tem as mias e as anas, padrão de beleza, Laércio. O que me impressiona, eu vou chamar a tua atenção agora, rapazes e moças, alunos e alunas, professores e professoras, é o antagonismo. Sim. Com a seguinte questão. Quando não tinha esse padrão de me obrigar a ser magra para a mulher, não tinha esse padrão, a mulher tinha menos direitos. Bem menos direitos. Sem dúvida. A partir das últimas décadas, a mulher ganhou muitos direitos, inclusive com a questão do divórcio. Correto. Ela é mais escolarizada. Sem dúvida, bem mais que o homem. Muito mais que o homem. Você vê isso nas salas de aula. Nas salas de aula, quanto mais afunila uma suposta pirâmide educacional, quem está lá na conclusão do ensino médio? Mais mulheres do que homens. E com mais tempo de estudo. Quem está passando no vestibular? Mais mulheres que homens em grande parte dos cursos. Concursos. E no ensino superior, mais ainda, quem conclui o ensino superior, simplesmente a mulher dá um banho, uma goleada no homem. Então, essa contradição delas estarem na frente, só que ganham menos. Aí o outro lado. Menos. E é isso que você precisa montar, quando você fala isso, é bem a questão do desenvolvimento. Então, estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Onde é que esse aluno, nossa aluna, ou o professor pode explorar esse assunto? Aqui no desenvolvimento. É aí que ele vai mostrar que você está falando. Que existe essa contradição mesmo. Tem a prisão da beleza, do ser magra, como a gente mostrou, porque aquilo ali foi feito em Photoshop, pegou-se a mulher no século XV e trouxe para o Photoshop, porque o Photoshop é a grande ferramenta do século XXI. Tira os defeitos. E a gente vê quantas mulheres eu já vi em revistas e de repente encontrei natural, falei, mas será que é a mesma? É a mesma mesmo, porque lá... Não acredito que foi assim. Até nós jeito. Dois ficaríamos bem no Photoshop. Até o nosso grande amigo Reginaldo. O Reginaldo melhoraria pra caramba. Um duplo Photoshop, mas dá. Acho que dá. Mais demorado ali, mas dá. E claro, a gente tá brincando aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, já até mudou apagou a câmera. Exatamente. Daqui a pouquinho ele desliga a luz do estúdio. Então, olha como isso é maluco, impondo um padrão de beleza, justamente quando ela conseguiu mais liberdade. Só que ganha menos, mais escolarizada. E hoje, alguns dados que eu quero citar. Por favor, Reginaldo, coloca lá na tela. Por favor, não muda, né? Não vai me quebrar, e já que a gente brincou com você. Agora, no século XXI, 75% dessas mulheres, 75% delas, acreditam que podem ser felizes sozinhas. Não precisa mais daquela família tradicional.
Antes, lá no século XX... Final do século XX. Sim, finalzinho ali, né? Apenas 66% acreditavam nessa ideia. É uma mudança bastante brusca este número. Olha a próxima aí. Atualmente, 55% das mães acreditam que as tarefas devem ser divididas. Antes ela 43%. aceitava... um número menos da metade, acabava aceitando essa imposição que ela era a responsável pela casa. Tanto é que ainda continua se aposentando antes por causa da dupla jornada, muitas ainda continuam existindo. Aliás, só agora, recentemente, foi aprovada a questão do trabalho doméstico. Sem dúvida. Então, é uma lei recente, exatamente, uma lei recente. Que pode ser citada no desenvolvimento, né? Que o aluno pode colocar, sim. Vale a pena você ter informações, moço, moça, sobre a lei que agora é regulamentada. Ela já havia sido aprovada lá atrás, mas lei sem ser regulamentada é como se ela não existisse. Ela não funciona. Precisa passar por uma regulamentação, porque daí você operacionaliza a lei. Então, a lei das domésticas agora entra em vigor e mesmo assim ainda com senões, por causa da sua logística, da sua operacionalização, trazendo garantias a profissionais que atuam há muito tempo nas casas sem nenhum tipo de garantia. Sobretudo quando havia o descontentamento do patronato, por assim dizer, que demitia funcionário. Mas lá, quando você falava, eu me recordei, você colocou século XXI, século XX, aí eu quero voltar para o século XIX e pontuar para você, olha, romance Senhora. Senhora é o romance de José de Alencar, e é o romance mais importante da literatura romântica. A história dilemática... Vamos lá, o mais importante... romance da literatura romântica. Ou seja, faz uma ligação aí importantíssima com a redação e a literatura. Sem dúvida. E a história também. E a história, claro, vai ter que voltar no tempo, monarquia, né? Estamos na monarquia ali, necessariamente, geográfica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Capital do país. Capital do país, exatamente. E aí o que acontece com a Aurélia? A Aurélia é a personagem central, então Aurélia e Fernando, e o dinheiro e o amor estão o tempo todo trocando essas farpas, esse paradoxo. A Aurélia é rejeitada por Fernando, não pela aparência, a Aurélia é lindíssima, mas a Aurélia era pobre. Fernando Seixas precisava de uma mulher com recursos do dote. Sustentá-la. Ele não possuía esse dote também. Então ele vai buscar ele aceita a oferta do pai de uma outra moça chamada Adelaide, esse com dinheiro, para ele desposar a Adelaide. Ele não gostava de Adelaide, mas poderia desposá-la. Aí está o ponto. Quando a Aurélia é largada, a Aurélia é deixada, a Aurélia é chutada trocada por Fernando Seixas, qual é a função dela? Função que a sociedade da época aceitava, no século XIX. A moça rejeitada, no final de tarde, antes das 6 horas, a partir das 5 horas, todas as moças disponíveis, castas disponíveis, pegavam uma rosinha, uma flor, e ficavam na janelinha da sua sala com essa flor, que era o indicativo de que estou livre, estou disponível, se você tiver um dote, venha, ofereça esse dote. Passando por aqui, então, me enxergar. Olha só o comportamento serviçal da mulher e submisso da mulher em ter que ser ganha, conquistada por dinheiro, por alguém. Absurdo isso. Então a evolução, os papéis da mulher, como a mulher evoluiu. E você destacou aqui uma questão da urbanização do Rio de Janeiro. Sim. Naquele momento, que as casas terminavam na calçada, hoje elas estão mais afastadas. A gente terminava na calçada, então ao passar por ali você tinha um contato com a pessoa. E era assim. Hoje não mais. Você fica imaginando a moça com a florzinha assim, todas elas, e daí passava o carro. Os gajos passavam e se ele se interessasse... Ficava dando nota. Ficava lá, e daí eu vou bater a porta. Claro que na história, assim, no romance Senhora, vai bater a porta quem? Um ancião. Um homem de muita idade, mas isso vai ter que ler o livro, ou se você já leu, já deve ter lido o livro, você vai entender. O professor que está conosco, colega, pode explorar muito bem esse romance, porque ele coloca uma temática poderosa. O dinheiro compra tudo? Deixa a resposta para você. O dinheiro compra tudo? Deixa a resposta para você. Pensa sobre isso. Outro detalhe que vale a pena, você é professor de português, de literatura, conversar com o professor de história e de geografia para pensar em uma redação juntos, um desenvolvimento científico que ajudou a mulher a se libertar. Antes do anticoncepcional, quem determinava o que aconteceria com o número de filhos em casa era o homem. Sem dúvida. Ele não tinha, a mulher não tinha sobre o seu corpo o domínio. Não.
Com o advento do anticoncepcional, aconteceu o quê? Justamente a possibilidade da mulher controlar. Eu não vou ter mais 10, 15 filhos. Eu vou ter 4, 5 filhos, no máximo 3 filhos. Bom, há 20 anos tinha 6, hoje tem 1,8. Esse é um dado muito interessante que o professor Laércio cita, é argumento de prova concreta. Isso é IBGE, não sou eu que estou falando, tá? Isso, IBGE, é uma passagem, é um argumento de prova concreta. Quantos filhos a mulher poderia ter e, na verdade, tinha, olhando décadas, século passado, séculos... Olha a sua família, né? Avós, temos hoje. E aí, nesse contexto, olha, a curiosidade também, quanto à precocidade do casamento, Laércio. Por quê? Porque, de forma etária, a mulher do século XIX se casava aos 15. As personagens românticas se casavam aos 15. Depois a mulher começou a se casar aos 20. Daí, recentemente, aí estamos falando agora do final do século XX, a mulher queria se casar aos 25, por quê? Porque terminou a faculdade. Sim. Olha o raciocínio. Primeiro eu vou terminar a faculdade, daí eu me caso. Mas tudo bem, aos 25. Agora não. Agora a mulher já quer se realizar profissionalmente, ela quer ter um status com uma situação financeira mais tranquila, já conquistada, para daí sim refletir sobre filhos. Então, após os 30 Ou seja, anos. fazer uma pós-graduação, por isso que ela estuda mais, Sim. ou, porque existem estatísticas que muitas perdem promoção porque engravidam. Então, ela Exatamente. quer se firmar no seu emprego Para primeiro. depois... Isso ter acontece filhos. o quê? Do ponto de vista biológico? Converse com o professor de biologia também para vocês montarem uma super de uma redação. Porque aí terá- Qual é o tempo para a mulher continuar? Justamente, mas aí, por que isso? Porque ela terá menos filhos. Quanto mais tarde for a gestação, menos filhos ela terá também. Só que daí vem o professor de biologia e vai dizer o seguinte: hoje já é possível você fazer uma inseminação inseminação in artificial. vitro, In vitro. aquela artificial, dando à mulher, isso se desenvolvendo de uma maneira segura, dando à mulher ter filhos mais tarde. Então, existem conquistas Várias. que devem ser pensadas e refletidas Agora, sobre claro, isso. aí dentro do desenvolvimento, na pensão do desenvolvimento, esses dados são importantes, mas aí você vai puxar para a conclusão, tendo um raciocínio, Laércio, de que a conclusão só pode ser útil se ela respeitar todos os direitos humanos, se ela colocar sempre a ideia de que a mulher, ela efetivamente é o ser humano em igual condição ao do homem e merece os mesmos reconhecimentos. Aí, é claro, você ainda pode, no final do rabicho do desenvolvimento, citar, por exemplo, 2 leis recentes. Ter conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, Perfeito. olhar com carinho a Lei Maria da Penha e pensar também no feminicídio. Certo? Perfeito. Pensar Importante com esse carinho. detalhe. E nessa conclusão, é claro, você pode retomar a ideia do Photoshop. Tomara. Ou seja, retoma a ideia do porque as mulheres acabam, de alguma forma, também, muitas vezes, dando continuidade a esse status de beleza, enquanto você falava sobre Coloca a lá, Vênus. Arnaldo, batia na mesa aqui. Enquanto você falava sobre a Vênus, aí que você colocou, eu lembrava exatamente de um padrão de beleza da mulher rã. Sabe aquela mulher rã? A mulher da academia. Boa, A mulher rã é aquela mulher que fica na academia enlouquecidamente, ela tem uma coxa gigantesca, que é maior do que o meu e o teu tórax juntos, e ela é uma rã, porque... E aí, claro que ela fala assim também, porque ela tomou tanta porcaria... Para que o satisfazer seu uma sociedade. não consegue, e essa mulher, ela terá vários problemas. Aí, então você vê as variantes, não é, da própria mulher ainda buscando se encontrar. Talvez na conclusão alguém possa dizer assim, que um dos pontos críticos da mulher ao querer se encontrar é ela se masculinizar, ou Perfeito. seja, assumir os erros que o homem os nossos já tem defeitos. cometido historicamente. Então ela acaba deixando a sua condição de ser humano, na minha opinião, melhor, Muito melhor. e ela acaba retrocedendo a uma criatura que não Inferior tem como nós, esses os dois aqui. predicados necessariamente. Mas é a bela temática. É claro que o Photoshop é o ponto de partida. É a provocação. Para você discutir um tema maior, que é a mulher e a sua mudança na sociedade. Então tá, portanto, se você deu um ferro elétrico para tua mãe, Opa! uma geladeira ou uma panela, repense. Liquidificador, Dê para ela uma massagem, dê uma torradeira. viagem, reveja isso. É um peeling, um spa, Faça coisa ela diferente. um presente que a torne feliz e não a mantenha
na cozinha. E agora você vai escrever 20 a 30 linhas, olhando sobre esse viés, a mudança do perfil, do paradigma da mulher ao longo das décadas, dos séculos e também com esse viés. Vai ter que citar o viezinho do Photoshop, ou seja, por que a arte da fotografia quer mudar e mudar tanto assim a mulher. Falou? O craque da redação, professor Mário Geronasso, cobra de você. Novos temas, eu também, Laércio de Mello, estamos esperando. Vejo vocês no próximo Sai Digital. Falou, Laércio. Abraço, até mais. Escreva!